寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Coreia do Sul e Manchúria, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição vídeos relacionados à Manchúria e até mesmo este assunto diretamente, beleza? Como por exemplo, Revolução de Xinhai, Wang Jingwei, a teoria da Manchúria, beleza? Quem puder dar aquele apoio logo de cara, eu já agradeço. Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Puyi, o Imperador Fantoche ou o último imperador da China, ou os dois, por que não? Puyi, ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1906 e veio a falecer no dia 17 de outubro de 1967. Não se sabe onde ele nasceu exatamente, mas o que se sabe é que ele não tem ligação não direta com o trono, ao menos não tinha. O porquê? Porque quem tinha exatamente uma ligação direta ao trono imperial ali da dinastia Qing era o seu meio-tio. Só que como esse seu meio-tio veio a falecer e ele não tinha filhos, não tinha descendentes, então quem foi nomeado para ser o próximo imperador foi o Puyi, filho do príncipe Shun, que ele apareceu no Wang Jingwei, que o Wang Jingwei tentou matar ele, empacotar ele. E tipo assim, ele foi nomeado, beleza, e aí? E até que, sem aviso prévio, oficiais da dinastia Qing e eunucos, né, que procurem ali depois, mais pra frente eu dou uma explicada, eles foram até a casa do Puyi. Eles pegaram o Puyi e a moça que amamentava ele, porque o Puyi ele não teve contato com a mãe dele, e levaram ele para a cidade proibida na China, óbvio, né, Pequim. Mas, beleza. E aí? E aí o que aconteceu que 2 dias depois, a Imperatriz Cixi veio a falecer, e o Puyi, com apenas 2 anos de idade, passou a ser o imperador da China. Sim, uma pessoa com uma criança de 2 anos que ainda amamentava, estava controlando um país da dimensão do tamanho da China. Porém, a cerimônia a cerimônia de coroação só foi feita no dia 2 de dezembro ainda de 1908. E não foi aquela cerimônia épica, porque como ele era uma criança, todo aquele barulho, toda aquela festança começou a assustar ele e ele passou a cerimônia toda chorando. Quando o Puyi estava ali na função de imperador, ele foi uma criança completamente mimada, ao mesmo tempo em que ele foi uma criança totalmente rígida. Ele teve que ser uma criança totalmente rígida, porque ele era o imperador e ele que respondia mundo afora. Então, como é que você vai colocar uma criança para debater com outros políticos se ela é uma criança totalmente mimada, entende? Então, o fato dele ser imperador e ainda ter uma mentalidade infantil, afinal, óbvio, né, ele era uma criança, ele fazia de tudo. Ele pedia bolo, assim, os serviçais eunucos o serviam, toda hora que ele passava, alguém ajoelhava para ele pedia tudo que ele tinha, tudo que ele pedia, ele tinha. O fato desses eunucos exigirem uma postura rígida do Puyi fez com que o Puyi pegasse trauma deles, e durante já um pouco ali a sua pré-adolescência, os seus 10, 11 anos, ele começou a simplesmente a maltratar esses eunucos. Era o passatempo dele. Então, o passatempo dele era açoitar, o passatempo dele era chutar, o passatempo dele era humilhar esses caras. E então, e ninguém podia fazer nada, porque eram ordens dele, do Puyi, e todos eles tinham que servir sem questionar. Tanto é que o Puyi, ele queria uma vez dar um bolo para um eunuco,
só que com pó de ferro e com mais algumas coisinhas que ele sabia que ia fazer mal para esse cara. Só que ele foi convencido a mudar de ideia e ele mudou de ideia. Quando estourou a Revolução de Xinhai, a China deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Só que pelo fato do Puyi ainda assim ser uma figura muito importante, a figura de imperador, e isso transmitia uma força dentro da China e mundo afora, ele não foi deposto, e quando eu digo deposto, ninguém guilhotinou a cabeça dele, a China não é a França, e então ele continuou dentro da Cidade Proibida, que era o único território onde ele tinha 100% de autonomia, e os mesmos funcionários eunucos começaram ainda assim a servir ele. Só que dessa vez ele não estava só fazendo coisinha besta, tipo chutando, tá, tudo bem que isso é uma coisinha completamente terrível. Só que ele piorou o nível, porque ele não começou a simplesmente só bater nos eunucos, ele começou a atirar nos eunucos. Então, mano, chegou um nível em que era um negócio ali já, tipo, vamos com calma, meu amigo. Já quando o Yuan Shikai assumiu o poder ali da República, ele prometeu para o Puyi que ele iria restaurar a monarquia. Em 1912, né, ele acaba assumindo o poder e ele de fato restaura a monarquia. E ele fala para o Puyi ficar tranquilo que ele seria o vice-rei, ele seria o vice-imperador. Enquanto isso, o Yuan Shikai ficaria no poder. Só que, né, depois o Yuan Shikai ele acabou vazando. E em 1917, Puyi, junto com um outro senhor da guerra, conseguiu dar um micro golpe de estado, né? Teve um incidente de 10 dias, em que o Puyi ele retorna ao trono oficialmente durante 10 dias, que esse senhor da guerra se chama Zhang Xun. E obviamente, né, eles acabam ali perdendo para a força do Kuomintang, mas até então nada acontece, só foi um incidente ali. Já em 1919, um britânico é chamado ali até a Cidade Proibida para ensinar o Puyi algumas coisinhas básicas, né, como matemática, ciência, e também ele se propôs a ser tradutor do chinês para o inglês. Só que o Puyi ele não falava muito mandarim, ele falava manchu, afinal ele não era da etnia Han e sim manchu. Então ficou um pouquinho ali difícil, só que o britânico ali conseguiu entender ele. E o britânico também ele já estava ali com uma outra ideia, ele já estava ali com uma ideia de convencer o Puyi a ser um aliado ali da Inglaterra, a passar algumas informaçõezinhas do que está acontecendo ali dentro da China para os ingleses, até que um eunuco, olha só se o mundo não dá voltas, descobre aí que esse britânico está de pilantragem e ele comunica o Puyi, e o Puyi comunica esse britânico e depois esse britânico acaba mudando de ideia e acaba assim, tipo, sendo até mais ou menos que um amigo pessoal do Puyi, e ele mostra o cinema ocidental. E o Puyi, ele gosta disso, ele acaba ficando fascinado pelos filmes e manda construírem uma sala ali só para ter um cinema dele, manda ter projetor e manda exportar diversos filmes. E também foi a partir daí, vendo o filme e com esse britânico, que o mesmo britânico descobriu que o Puyi tinha miopia e ele precisava de óculos. Já em 1922, chegou a hora do Puyi se casar. Então, muitos serviçais pediram fotos de mulheres que estavam ali querendo, né, ser a imperatriz. E, obviamente, né, que diversas moças da alta aristocracia mandaram as fotos delas para o Puyi. E o Puyi ia vendo as fotos delas e ia vendo, essa eu quero, essa eu não quero. O Tinder de 1922. O Tinder há 100 anos atrás na China. Só que a primeira moça que o Puyi escolheu, eles falaram que ela não prestava para casar e só prestavam para ser concubina. Não fui eu que estou falando isso, foram eles, tá? Por favor, não vem me falar que eu sou machista, taxista, enfim.
Já a segunda esposa, já a segunda mulher que o Puyi escolheu, aí sim eles falaram que era uma boa moça para casar, porque ela era da alta aristocracia. Então a segunda moça ficou como esposa e a primeira ficou como a segunda concubina. Porém, 2 anos mais tarde, em 1924, um senhor da guerra chamado Feng Yushang, perdoe a pronúncia, ele acaba ali tomando a Cidade Proibida, e ele não era uma pessoa aliada ao Puyi nem ao Kuomintang, mas sim um senhor da guerra ali que ele queria a Cidade Proibida, e ele conseguiu. O Puyi, então, desesperado, foge ali para uma embaixada japonesa, onde ele fica até 1931. E o que aconteceu nesse ano? Exatamente, o Japão invade a Manchúria através da Coreia, e daí eles fazem um estado fantoche, só que até então não tinha ninguém para governar, até então. Puyi, sabendo disso e já tendo ali mais ou menos o conhecimento do local, ele manda uma carta ao secretário, ao ministro da guerra japonesa, ao ministro da guerra do Japão, falando, né, que olha, eu sei como funcionam as coisas lá, me deixa governar, eu já fui um monarca aqui na China, então vai ser de grande ajuda para vocês. Os japoneses pensaram, e 1 ano mais tarde, em 1932, ele teve uma resposta positiva. Porém, sempre tem alguns poréns, foi combinado algumas coisas. A primeira delas, ele não iria ser o Imperador Supremo, ele não iria ser o Filho do Céu ali na Manchúria. Quem receberia esse título seria o Hirohito, Imperador do Japão. Segundo, ele teria que obedecer o Japão, e tudo que ele fosse fazer teria que passar ali na mão dos japoneses para aprovar se vai ser aceito ou não. Então ele concorda com os termos e vaza para a Manchúria. Só que a sua esposa, ela não concorda com isso, e ela acha que isso vai dar ruim e que não é uma boa ideia dele fazer isso. Então ela fica em Tianjin, na China, por uns 2 meses, e até ela receber vários comentários, tipo: você é a mulher dele, você tem que servir o seu marido, você não pode abandonar seu marido, você não pode pedir divórcio. Então, pressionada ali pelo povo e também, né, pela cultura da época, a Bruno o militante, ela acabou cedendo e acabou indo para a Manchúria junto com ele, se encontrar com ele. E a partir de 1932, aliás, o Japão passa a reconhecer a Manchúria como um país independente da China. Outros países vêm a reconhecer a Manchúria como independente. Por incrível que pareça, El Salvador, sim, aí da América Central, Costa Rica e mais alguns outros 2 países caribenhos que agora não me vêm à cabeça. Porém, em 1938, outros 2 países vêm reconhecer a Manchúria como um estado independente, sendo eles Itália e Alemanha. E sabemos de qual Itália e qual Alemanha estamos falando. E com isso, a Manchúria também passa a fazer parte do eixo. Eles passam a fazer uma aliança ali militar e econômica, enfim, diversas aí essas partes burocráticas. Já no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos pedem para a União Soviética invadir a Manchúria, o Puyi, ele fica completamente desesperado, ele fica completamente: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E tipo assim, soldado brigando, manchu brigando com japonês brigando com japonês, todos eles para correr dos soviéticos. Mas isso não adiantou, porque o Puyi, ele foi preso. E adivinha para onde ele foi? Exatamente, para a Sibéria, para os gulags. Ele foi lá para os gulags, e assim que ele chegou na União Soviética, obviamente vendo a foice e o martelo, e vendo que ele era um monarca e que ele tinha peso e que ele tinha ali cometido seus crimes de guerra, querendo ou não, ainda vou analisar isso direito, ele já sabia que ele ia ser empacotado, e ele já estava ali
com um negócio na mão, ele já estava desesperado. Só que não foi isso que aconteceu. Ele foi preso. E a partir de 1946, 1947, o Kuomintang, mais precisamente o Chiang Kai-shek, começou a pedir uma extradição dele. Só que aí ele ficou num impasse. O porquê? Porque ele não sabia o que era pior, se era ficar nos gulags da Sibéria ou se era voltar para a China. Uma vez que o próprio Chiang Kai-shek já falou que ele era considerado um traidor e que o próprio Chiang Kai-shek teria prazer em empacotá-lo pela traição à China e à aliança aos japoneses e ao eixo, de um modo geral. Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia, aliás, o que estava acontecendo na Guerra Civil Chinesa, já que ele conseguia ver através de outros chineses que conseguiam roubar sinal ali da China o que estava acontecendo na Guerra Civil Chinesa. Já em 1950, ele é devolvido para a China comunista. Aí ele pensa, agora ferrou tudo para mim, agora que eu vou ser empacotado de vez mesmo e não vai ter perdão. Mas, por incrível que pareça, teve perdão. Teve perdão? Teve. Ele não foi empacotado, só que ele foi preso. E adivinha para onde ele voltou? Parece que é brincadeira, né? Mas ele foi preso e voltou para a Manchúria. Por quê? Porque ele foi preso nas prisões ali da Manchúria, em Harbin. E ele ficou 10 anos preso. E nesse tempo que ele ficou preso, ele encontrou muitas daquelas pessoas que ele humilhou quando ele era imperador. E como ele nunca tinha nem sequer escovado os próprios dentes, amarrado o próprio tênis e humilhado as outras pessoas, na cadeia, na penitenciária, na prisão, as coisas foram diferentes, porque aí sim que ele é que foi humilhado, ele é que teve que se virar sozinho e o título de imperador dele já não servia mais para nada. E em 1961 ele sai da prisão após um perdão oficial do Partido Comunista. Só que nesse tempo estava ali para rolar a Revolução Cultural. E ele, como um monarca e obviamente um símbolo da antiga China, ele poderia sim ser um símbolo de esperança para as pessoas comprarem a ideia dele. Só que teve duas coisas. Primeiro, ele teve que abdicar do título de monarca, imperador. E segundo, que o próprio Partido Comunista, Zhou Enlai, falou que ia proteger ele pessoalmente e não ia deixar ninguém tocar nele. Não, nos outros oficiais, nos outros monarcas, já não era problema do Puyi. Então, ok, não tocando em mim, tá tranquilo. E a partir de 1963, ele começou a dar várias coletivas de imprensa, começou a falar na rádio, elogiando o Partido Comunista, elogiando Mao Tse-tung. E ele ficou uma pessoa extremamente humilde, sendo o último a entrar no ônibus, falando para os garçons que ele que deveria estar servindo, não os garçons. E ele também acabou virando jardineiro, já que ele não tinha mais título, ele voltou a ser uma pessoa comum entre todas as outras que estavam ali na China. Ele era só mais um ser humano ali dentro. E a partir daí ele viveu tranquilamente como um jardineiro comum, até que, devido ao câncer renal e a doenças cardíacas começarem a se agravar, no dia 17 de outubro de 1967, Puyi vem a falecer e não se tem informação de autópsia ou não, mas ele foi cremado e suas cinzas foram colocadas basicamente no cemitério ali dos políticos do Partido Comunista da China, o que não faz sentido. E uma ação foi dada ali contra o Partido Comunista em 1990, 1992, por aí. E até que em 1995 sai o resultado que o Puyi ele deveria sim ser movido, que as cinzas do Puyi deveriam ter sido colocadas com outros imperadores da dinastia Qing, e assim foi feito. Beleza?
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, 200 views, 210 views, eu faço um documentário completo sobre o Puyi. Eu estou esperando chegar em 150 views para fazer um documentário sobre o Wang Jingwei, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, quem puder dar aquele apoio ali, eu agradeço. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, se inscreve, dá like nesse vídeo, compartilha, mostra para os seus amigos. Eu conheço o Puyi, quem é Puyi? O quê? Puyi, daí você manda para os seus amigos, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!